Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Fala Doutor hoje com o doutor Jorge Medeiros, indicação quentíssima aqui do doutor Lima Neto, fez questão como viesse e a gente faz o que os nossos entrevistados mandam, né? Meu amigo, seja muito bem-vindo, doutor Jorge Medeiros. É isso aí, Milton, obrigado. Um agradecimento aí ao seu convite especial. Estou muito feliz de participar hoje do Fala Doutor. E mais uma vez é um prazer aqui a gente conversar pelo WhatsApp e agora pessoalmente. Show de bola. Cara, a recomendação quente, como eu falei, doutor Lima Neto, ele falou algumas questões sobre a tua especialidade, sobre o teu currículo acadêmico e tal. Mas melhor do que ouvir da boca dos outros é ouvir da boca do próprio Jorge, né? Quem é esse cara? Quem é o Jorge Medeiros, irmão? Cara, Milton, falando do Lima Neto, é um grande amigo que nós temos, trabalhamos juntos, inclusive, né? Foi uma das pessoas que me recepcionou muito bem em Sobral. Estou aqui em Sobral tem mais ou menos 1 ano e 8 meses. E como é que tudo começou? Sou aqui da região próxima a Sobral, ali da Serra de Ibiapaba, Ibiapina. Saí de lá com 10 anos, fui para Fortaleza, fiz o ensino médio inteiro. Quando foi com 17, na verdade, passei para medicina em Teresina, fui fazer a faculdade de medicina e me formei na pandemia, 2020. Aí trabalhei em pandemia, nesse meio termo eu já estava estudando para residência. Pô, mas teste de ferro, né? Teste de ferro, né? Pandemia mesmo. Tanto é que era para eu formar em agosto e formei em março por conta de necessidade de médicos para ficar na linha de frente, né? E aí na pandemia, cara, aquele caos, não podia ter contato com família, tive que morar no apartamento isolado sozinho, eu e Deus, praticamente por 1 ano. E nisso aí era estudando para fazer a prova de residência que eu sabia que ia ter em novembro, na UFC lá em Fortaleza, na Universidade Federal. E aí foi dito e feito, em novembro fizemos a prova, graças a Deus passamos, na primeira prova que fizemos, e quando foi no mesmo ano a gente fez outras provas em São Paulo, enfim, fui para São Paulo também fazer provas, também obtive aprovação lá, mas acabei ficando em Fortaleza. 2021 começou a residência, que hoje é o que eu atuo, né, sou dermatologista, e fiz a residência nesses 3 anos aí, no caso que nós temos, terminei em 2024, em começo do ano de janeiro. E aí, como a gente estava conversando aqui, a gente, por números mesmo, por uma questão mesmo de avaliar matematicamente a estratégia de onde eu ia trabalhar, poderia ficar em Fortaleza, ou voltar para uma cidade que fosse próxima da cidade da minha família, que é Ibiapina, né? E nisso aí, na época, tinha uma namorada que morava em Fortaleza, por coincidência, no ano que eu vim para Sobral, ela passou também para a residência em dermatologia. Hoje ela faz em São Luís, a residência dela está finalizando, graças a Deus. E a clínica vai ser aonde? Rapaz, pois é, tudo indica que em Sobral, né? É o que eu tô querendo, Essa parceria foi coisa de Deus, Porque na época que eu conheci, ela era minha, entre aspas, aluna, eu era residente, ela era interna. E aí a gente começou a ter uma relação na instituição que a gente trabalhava junto, que era na UFC, nos conhecemos através da UFC, inclusive. E aí hoje nós somos noivos, né? E aí tá terminando o último ano dela, graças a Deus. Quando ela terminar, vem para Sobral. E a gente tem uma cabeça de trabalhar em coisas diferentes. Apesar da dermatologia ser uma coisa bem ampla, todo mundo acha que é só estética, creme facial e tudo mais, mas não é nada disso. Eu vou atuar numa área bem diferente da dela. E a gente já tá com isso na cabeça. E os planos é quando ela terminar 2027... vir para Sobral e a gente montar a nossa clínica, se Deus quiser. Bom demais. Cara, tu falou uma coisa aí que me chamou a atenção aqui. Tu meio que antecipou teu processo de formação, né? Foi uns 4 ou 5 meses tal. Antecipou teu processo de formação. Só que, paralelo a isso, aquela doideira que foi a pandemia, que adoeceu também mentalmente muitos médicos que estavam na linha de frente, né? Eu tenho alguns clientes que passaram por esse processo aí e relatam, assim, momentos terríveis, emocionalmente falando, né? Para isso. E tu ainda conseguiu, nesse meio tempo, né? Mesmo com jornada extremamente exaustiva, que foi a turma que atua na linha de frente, se preparar para outra porrada que é a prova de residência, né? E sozinho. Meu irmão, de onde é que vem tanta resiliência mental pra superar uma parada dessa? A palavra é essa, resiliência e muita fé, porque era um momento muito difícil, cara, porque eu lembro como se fosse hoje. Era médico de interior, dando plantão, trabalhava com aqueles EPIs, que é aquelas roupas com máscara, tudo que tu imaginar, praticamente não conseguia nem... Tem uma fobia da peste ali. Ninguém conseguia nem me reconhecer, cara. Era máscara, era viseira, enfim, tudo que imaginar, aquela roupa, né, que manga longa. E junto a isso, eu também era médico de posto de saúde na minha cidade. E assim, cara, eu acho que uma das coisas que eu tive que ter foi muita resiliência mesmo e não me afetar pela situação. Na verdade, eu sempre tento ver dentro de uma dificuldade uma solução. Eu acho que todo mundo que quer crescer tem que ver dessa forma. Problema todo mundo vai ter. É só a forma de você resolver qual é a sua dor. E aí você consegue encontrar estratégias. Por exemplo, eu tinha que fazer um curso para residência na época, que era em Sobral. Não tinha na minha cidade que eu trabalhava, que era Ibiapina.
E, teoricamente, tinha que vir toda semana para Salvador para fazer esse curso, que era um curso que terminava 10 da noite. E aí, por conta da pandemia, o curso começou a ficar online. Já comecei a usar isso a favor de mim. Opa, não preciso sair da viagem. Posso ficar por aqui mesmo, trabalhar e ganhar meu dinheiro sem sair de casa. Bom, eu tenho um apartamentozinho para mim, porque eu não tinha como ter contato com meus pais, já que eles não eram da saúde, né? Então eu não podia passar Covid para eles. E aí fiquei morando sozinho. Eu e um cachorro. Comprei um cachorro na época, ficou morando aí o cachorro 1 ano. E trabalhando, estudando, meu amigo. E no plantão, quando tava um pouquinho mais calmo, era estudando. Assim, eu sempre falo para alunos que eu tenho, eu falo para minha família, né, para minha noiva que tá seguindo essa área que eu também tô seguindo. Eu nunca fui o mais inteligente da sala, longe disso. Mas o mais esforçado, eu era um dos mais esforçados. Até hoje eu sou, inclusive. Então, assim, quando você é esforçado, eu acho que o esforço ganha na inteligência. E aí você vai estudando e graças a Deus deu certo. Tem uma máxima, né, que o talentoso nunca vai ganhar do cara que é esforçado. Nunca, né? Nunca. Na minha concepção, não. E nessa mesma vibe aí da residência, como é que funciona a residência médica? Claro que você deve saber, mas explicando aqui para os nossos telespectadores. É o seguinte, cara, quando o médico ele decide fazer residência, ele não vai estudar o ano todo para fazer só uma. Porque ele não sabe se vai passar. Ele vai fazer 10, eu fiz 8, por exemplo. Então eu fiz Fortaleza, fiz São Paulo, fiz USP, 8 em campos diferentes, mas a mesma especialidade. A mesma especialidade. Se você quiser mudar, você pode. No meu caso, mas tu pode fazer residência, por exemplo, assim, vou fazer uma prova de residência. Eu vou fazer dermato, cardiologia, e fazer é a especialidade que passa, eu tô dentro. Depende da prova. Na época que eu fiz a prova, que é o SUS, que é o da UFC, pode. Você poderia, por exemplo, pagava taxas de inscrições diferentes, fazia a mesma prova e depois no que passasse você escolhia. A prova é baseada no conteúdo do curso de medicina. Não tem nada da área ainda. Tá. É uma prova igual para todo mundo. Então o cara que é cardiologista, o cara que é neurocirurgião, o cara que é dermatologista faz a mesma prova. Entendeu? E aí, claro, tem instituições que elas têm uma prova específica por área, mas isso aí é de instituição para instituição. Na minha época, era a mesma prova para todo mundo. E aí, por exemplo, era até engraçado isso. Você tirava uma nota muito boa. Dermato, não sei se você sabe, mas é uma das especialidades mais concorridas. Sempre era entre as 3 principais. Dermato, neurocirurgia é bem concorrido também. E as outras variadas, às vezes oftalmo, otorrino, anestésio também é bem concorrido. Mas enfim, dermato é o top 3. Quando você tinha nota para passar em dermato, você geralmente tinha nota para passar em todas as outras. E aí você escolheu o que você queria. Se você não quero dermato, quero cardiologia, faz. Quero não sei o que, quero clínica médica, faz. Cardiologia no caso é o sub, né? Tem que fazer primeiro clínica médica. Tem quantas vagas? Para dermato no Ceará, na minha época, eram 6. 6 pro Ceará todo? 6 pro Ceará, 2 para o UFC, que é o Walter Cantídio, que é o hospital que representa o UFC, e 4 para o Dona Libânia. Walter Cantídio é lá perto da Messejana, né? Isso. Não, mas não, o Walter Cantídio é lá no... Cara, eu não vou te falar o nome do bairro agora que me deu um branco, mas... Eu sou meio desorientado com localização geográfica, mas eu sei onde é. Pronto, o Walter Cantídio é ali. Agora, o Dona Libânia é outro. Ele já tem 4 vagas e o UFC são 2, que é no Walter Cantídio. É muito pouco, velho. É muito pouco. Que aí até tem um estudo recente que eu li sobre a questão das faixas de renda, né, dos médicos. A pirâmide antigamente ela era mais ou menos um losango assim, né? Ela era um negócio mais estreito. Sim. A base era muito próxima ali do topo, né? Que é a base, os generalistas, né? A galera que se formou e Clínico, foi ali. Sim, clínico geral, né? Clínico geral. E a especialidade tinha lá uma quantidade de vagas que não absorvia todo mundo, mas absorvia uma boa parte dessa galera formada. Exato. Hoje a base tá gigantesca. Só que a quantidade de residência para especialidade tá a mesma. Cara, aí é que tá o problema. A confusão para passar tá grande. É muita faculdade abrindo, demais mesmo, e é praticamente o mesmo número de vagas. Para mim não é não. Para mim é oportunidades que abram mais. Exatamente. Mas eu sou professor também de faculdade, então nesse ponto também gosto, estou sendo beneficiado. Mas eu acho assim, cada um tem seu lugar no mercado, mas o que eu estou dizendo é que tem muita faculdade abrindo, em comparação que por exemplo, ao que eu era na minha época, cara, tinha, sei lá, no Ceará todo tinha o UFC, o S e o Unifor. E tinha os particulares já. Tinha o INTA, que era tu é mais novo. Primeira turma, também tinha o INTA. Tinha, acho que só o INTA na época de particular aqui, que eu tô lembrando. Não tinha nenhum de Xanguá, as outras de Sobral também não existiam na época. Então, assim, era 6, 7 no Ceará todo.
Hoje, se tu pegar uma cidade, Sobral, tem quantas? 5 para abertura da sexta, porque a uva conseguiu autorização. Então, assim, isso Sobral, né? Fortaleza eu não tô nem contando. Não tô nem contando chamar também. Fortaleza tem muita já também. Então, assim, não é, enfim, mérito nem demérito, eu só estou comentando números. E aí, as mesmos números de vagas de residência ainda existem, né? Isso é uma preocupação, inclusive, de pessoas maiores, né? Eu estou te dizendo isso porque pós-graduações estão abrindo, a torta e a direita também, por conta dessa demanda que está sendo reprimida, né? E aí, quando você faz uma pós-graduação, se ela for vinculada à entidade que representa aquela especialidade, por exemplo, no meu caso, é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Se a pós-graduação ela for vinculada à SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, você tem direito de fazer uma prova que vai te tornar especialista também. Entendeu? Então, assim... Especialista que vai te dar o título lá do RQE. Do RQE. Então, assim, você hoje está tendo caminhos, entre aspas, diferentes para conseguir acessar esse título. Legal. Que é bom, mas, assim, também é um caminho um pouco diferente do habitual. Aí, como é tudo novo, não tem como falar se dá ou não dá certo, porque é um caminho novo. Entendeu? Então, assim, o habitual é o que a gente fez. O novo é uma surpresa. Pode dar muito certo ou não, mas só o tempo vai dizer isso. Legal. Dentro dessas questões da área do campo educacional, né? Essa estrutura de montar o capital intelectual do médico, ela é muito complexa, né? Inclusive ontem eu gravei com o Dr. Juvenal Linhares e eu fiz aí uma provocação que eu vou repetir aqui para ti, né? Principalmente pela parte da história que tu contou, de como foi o teu início, né? Eu vi uma matéria recente que falava assim, do alto volume de médicos que desistem durante o período de residência. Bom, vamos lá. Cara, a medicina... Liga mais, meu filho, vamos trabalhar. Pega aqui o celularzinho, vai fazer uns videozinhos botando no Instagram, movimentar o rolê. A medicina, então, é o seguinte, cara. Quem é da área da medicina, quem é da área médica, no próprio internato, ali quando está terminando para se tornar médico, ele começa a entender quais são as especialidades que vão te trazer sofrimento, quais são as especialidades que vão te trazer conforto e quais são as especialidades que vão te trazer dinheiro. Isso é um fato. Vou te dar um exemplo aqui. Sofrimento, conforto e dinheiro. Sofrimento, conforto e dinheiro. Sofrimento seria? Seria, por exemplo, uma residência puxada, uma residência que tu vai praticamente dar tua alma para poder terminar ela. Tipo? Tem várias, tem ortopedia pesada, cirurgia geral é pesada, ginecologia é pesada. E isso aqui ou em São Paulo, no Rio, em qualquer canto é pesado. Eu tenho um cliente que é ortopedista que ele tinha uma outra especialidade, não, ele é ortopedista, e aí ele estava se preparando para fazer uma outra especialidade. Eu não lembro qual é a especialidade, mas ele falou que está saindo da ortopedia porque ele não aguenta fisicamente continuar na linha de frente. Cara, e assim, às vezes aqui te traz sofrimento, te traz dinheiro também. Pode ter mais de uma coisa. O que a gente sabe é que existem especialidades que a residência é muito puxada. Eu tô dizendo isso porque meu cunhado, por exemplo, fez ginecologia muito puxado na época que ele fazia. Ele até mudou agora para otorrino e ele falou que foi a melhor coisa que ele fez porque era puxado demais durante a residência. Não é que seja uma melhor ou pior, acho que você tem que fazer o que você gosta. Mas tem as que são mais tranquilas. Minha área, por exemplo, cara, dermato, é uma das conhecidas por ser bem tranquila. É uma residência tranquila, que não tem tanto plantão, que é uma residência mais leve. Não se encabule não, que dermato também traz dinheiro, né? Não, mas não se encabule de falar não, que eu sei. Mas aí por esse motivo que tu falou. E pela tranquilidade na residência, que é concorrida demais também, sabe? Que é uma das mais concorridas até hoje, inclusive. Que um dos motivos que eu quis fazer dermato foi isso. Eu gostava da especialidade, eu sabia que tinha um rendimento bom depois de formado, e sabia que a residência era uma residência que eu conseguiria ter uma certa qualidade de vida, são 3 anos ali, meu amigo, que você não pode também desconsiderar isso, né? Fazer igual a história, liso, né? Liso, acabou só, paga só aluguel. Ainda mais na capital, que na época não, só tem em Fortaleza hoje. Então assim, eu não sou de Fortaleza, eu tive que pagar aluguel, né? Então, junta tudo isso aí, cara, e você tem que começar a fazer suas escolhas. Tem muito aluno que pergunta assim, aluno, colega meu, médicos mais jovens que eu pergunto, doutor, você escolheu por que motivo? Aí eu falo, cara, se tu for só pela paixão, tem pessoas que falam, eu nasci pra isso, aí eu fico calado. Tem alguns que fazem isso, mas hoje em dia a maioria, ela vai juntar um combo. É o gostar com a remuneração, com o estar apto, com a região que você vai morar, precisar do seu trabalho, é tudo isso junto e misturado. Eu achei, assim, muito legal, antes que a gente estava no off aqui, tu fez uma leitura que eu achei massa, que tu disse assim, cara, eu perguntei pra ti por que Sobral, eu disse assim, bicho,
eu estudei no mercado e vi que é onde tinha a maior quantidade de oportunidade para mim. Exato. E às vezes, cara, é muito doido como a galera, né? E aí falo isso até com uma certa propriedade de causa por estar diretamente em contato com o médico, né? Falando do meu trabalho propriamente dito, que é finanças, como tem muitos, cara, que é incapaz de pensar qualquer coisa que não seja medicina. Sim. Não conseguir pensar de forma lógica, estratégias, Sim. até a escolha de uma cidade dessa, né? Então, porque assim, muita gente poderia ter dito pra ti, mas tu vai sair de Fortaleza, que é uma região com 10 vezes a quantidade de habitantes de Sobral, né? Podia ter dito, não, me disseram. É uma região litorânea, né? É hoje a Dubai do Nordeste ali, exato. Tu vai pra um negócio aquele quente, no interior, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, é assim, pra mim Sobral é uma cidade que me recebeu muito bem, tô aqui há 1 ano e 8 meses, inclusive, não faz nem 2 anos ainda. E foi, eu acho que uma das melhores escolhas que eu fiz. Inclusive, Hamilton, assim, eu pensei por uma questão matemática mesmo. É uma cidade que ela tem um porte para receber novos especialistas, isso é fato. É uma cidade que tem um pessoal com renda aquisitiva, um poder aquisitivo alto. É uma cidade que tem muita faculdade de medicina abrindo. Então precisam, às vezes, de um trabalho secundário como professor, tudo mais. Tem policlínica também, que tem muitos médicos trabalhando lá, inclusive os colegas meus. E assim, tem a região norte inteira que é próxima, né? Então assim, você tem que ter cara, coragem, todo começo é difícil, mas se você se dedicar e for um bom profissional, eu acho que a cidade é um detalhe. Mas claro que nesse início, você tem menos concorrentes, nesse ponto é bom, né? Cara, essa leitura é legal porque ela te abre aqui uma série de oportunidades, né? Porque aqui, tu tá em Sobral, mas tu tá perto, por exemplo, de um território do Piauí. Tu tá perto da Serra Grande, que é uma região muito legal, né? Também de atuação, que tu tem até braço lá, né? Isso. Eu tenho um paciente de Parnaíba, tenho um paciente de Jericoacoara, de Camusim, de Tianguá. Mesmo atendendo em Tianguá, tem pacientes que me procuram aqui em Sobral, entendeu? Então, assim, se a gente considerar Sobral, talvez a população não seja tão grande assim comparada a Fortaleza. 250 mil, Fortaleza 2,6. Mas é quando você pegar a região norte inteira. Soma aí quanto é que não dá. É muito, muito interessante. E agora vamos falar da tua especialidade, né? Que é a história da dermatologia, né? Confesso que eu sou um paciente relapso com o tema. Mas eu até compro a história dos creminhos lá, mas eu faço uma semana, na outra eu me esqueço. Aí tô apressado, não faço. Né? Hoje, quando a gente fala de dermatologia, dentro dessa área, qual é a sub-área onde ou você já é, Jorge, um especialista conhecido, ou você está cada vez mais buscando se aprofundar nessa subespecialidade? Pronto, vamos lá. Eu acho que as duas coisas, amigo, porque eu tive uma sorte muito grande de entrar no serviço onde todos os meus professores, eles eram fenomenais, eu sou grato demais até hoje, a todos eles, mas teve um especial que virou inclusive amigo, que ele é cirurgião dermatológico, e eu foquei muito nisso na minha residência, que foi o quê? Fazer cirurgia de pele, cirurgia de câncer de pele, e acabou que, como a gente comentou, tem poucas vagas na residência médica, eu tive a oportunidade de operar demais na residência, então foi uma residência que foi mais cirúrgica do que clínica, talvez. E aí, isso é uma coisa que não tem em todas as residências de dermatologia. Então, por exemplo, se você fizer em São Paulo, em qualquer outro local do Brasil, você pode dar sorte de ter um bom serviço de cirurgia ou não. No meu, graças a Deus, tinha, que era o que eu gostava. Tem locais que focam em estética, tem locais que focam, por exemplo, doenças. No meu, cirurgia era muito forte. Teve uma época que eu operava praticamente o dia inteiro, de manhã à tarde, entendeu? Então, assim, junto a isso, eu sempre gostei de cirurgia. Tanto é que minha prova que eu fiz em São Paulo foi para cirurgia geral, não foi para dermatologia, que é onde eu fui também aprovado. Cara, e aí eu juntei o útil ao agradável. Eu aprendi a diagnosticar a doença e eu mesmo tratá-la sem precisar de um cirurgião, já que eu faço a própria cirurgia, entendeu? É mais ou menos isso. E quando os pacientes procuram, alguns falam, doutor, eu não sabia que dermatologista operava. Mas pelo contrário, a gente diagnostica e poucos, não são muitos de fato, operam. Claro que é uma crescente. Como eu tive um grande treinamento na residência e desde que eu vim para Sobral eu também trabalho muito com essa parte de câncer de pele, hoje meu carro-chefe é cirurgia dermatológica, de fato, né? Cirurgia para câncer de pele. Fazemos algumas outras, como lipoma, remoção de cisto, lesões benignas também, mas o carro-chefe é câncer de pele. Sinal, alguns sinais benignos que o paciente quer tirar porque incomoda, a gente faz também. Mas não dá nem graça, né? Isso aí é rapidinho lá, corta e acabou. Mas câncer de pele que tem que ter toda uma... Não, viu? A história dos sinais, eu já fiz a remoção. Aí disse, não, eu vou te dar... Eu nunca tinha tomado anestesia na vida, graças a
Deus. Bicho, quando ela começou a aplicar, eu disse, rapaz, isso dói, viu? Dói. É porque tem... Eu não sabia que doía, não. Dói, arde, né? É um andor em peso, né? Arde, incomoda. É esquisito. É esquisito. E a história, não dói, dói também. Dói, incomoda. Agora sim, tem forma de anestesiar de forma diferente, né? Hoje na nossa equipe a gente tem inclusive anestesistas. Inclusive a minha mulher fez um monte de remoção ontem. Tirou bem 20 dos... Esses sinais eles vão aparecendo aí, tira uns, aparece outro, vai tirando aos poucos. Qual é a origem disso? Depende, porque tem muito tipo de sinal. Por exemplo, o câncer de pele é uma origem. Alguns são relacionados ao sol, outros são relacionados, por exemplo, a fatores genéticos. Agora, esse que você está falando que sua esposa deve ter removido, muito é predisposição genética mesmo. Claro que tem alguns do sol, mas a maioria é tendência familiar. E tem aquela história também da resistência insulínica, tem, né? Que aí também... Tem acrocórdons, que a gente chama, né? Que são sinaizinhos pequenininhos escuros. Tem, por exemplo, acantose nigricans, que é a região do pescoço mais escurecida. E esses dois sinais têm relação com a resistência insulínica, algumas vezes. E aí a gente investiga diabetes, obesidade, entre outras coisas que podem estar associadas. Legal. Hoje, que tipo de câncer mais comum, né? Câncer de pele, óbvio, né? Mais comum de tu encontrar nessa região aqui, e se existe alguma diferença entre essa região, que é uma região de um clima mais quente e tal, e a região de Orla, né? Fortaleza e tal. Perfeito. Não sei se você sabe dessa informação, mas o câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil. Né? Eu sei. Disparado. 33% dos cânceres do Brasil são câncer de pele. Quanto? 33%. Mais de um terço. Né? Então, é 33 uns quebrados. Então, é praticamente um terço dos cânceres gerais, um terço é câncer de pele. Dos cânceres de pele, nós teremos 3 representantes principais. O CBC, que é o carcinoma base celular, o SEC, que é o carcinoma espinocelular, e o melanoma. Esses dois, o SEC e o CBC, representam praticamente 80% ou mais dos cânceres de pele. Eu acho que até mais, se eu não estou enganado. Então, o carro-chefe é CBC e SEC, e são esses dois que têm uma relação íntima com o sol. Então, o pessoal fala, doutor, meu pai teve câncer de pele. Eu vim para o senhor porque eu também quero ver se eu tenho. Essa verdade não é uma verdade absoluta. Porque o CBC e o SEC têm muita relação com a exposição solar, é o que eu falo. Às vezes você teve um irmão gêmeo, se você passou a vida pegando sol e seu irmão não pegou praticamente nada, você pode ter um câncer de pele e ter uma chance muito maior do que seu irmão. É mais ou menos essa comparação que eu faço. Quando a gente fala de melanoma, aí as coisas mudam. Porque apesar de ter relação com o sol, o fator genético é muito importante. Então, por exemplo, um familiar que teve melanoma, você, por ser parente de primeiro grau, tem que investigar também melanoma em você na sua família. Isso é uma coisa importante. Isso aí, essa questão do fator genético é interessante. Para quem não sabe, eu trabalho com seguro de vida, tá? Podcast é um meio, não é fim do meu trabalho. Então, assim, no mercado de seguros existe um negócio chamado avaliação de risco, né? Que são avaliação de risco prévia, a pré-existência do risco, né? Que no formato americano de seguro, esse risco ele é congelado. O cara entra, o risco dele é congelado ali, e a partir dali, tudo que acontecer, a seguradora já comprou o risco de mudar esse perfil de risco. Uma das coisas que mais impacta, né? Processo de proposta é fatores genéticos, parente de primeiro grau. Se o parente de primeiro grau do cliente teve um câncer, um infarto, um AVC, essas questões, a avaliação de risco, ela bloqueia, que ela pode chegar até impedir do cara virar cliente. Eu vou te dizer uma coisa, Milton, para você que nem está assistindo a gente, que é o seguinte, eu acho interessante a história que chega pra gente, assim, doutor, meu avô teve câncer de pele, o filho dele também teve, meu pai teve, e eu tô com medo de ter. Eu pergunto assim, tá, mas qual é teu trabalho hoje, o que é que você faz no seu dia a dia, qual é o seu lazer? Aí ele fala, não, por exemplo, sou advogado, trabalho no escritório o dia todo, meu lazer é ir pra academia, fazer uma atividade física, ir no cinema, no shopping, eu não tenho uma atividade ao ar livre, não me exponho ao sol. Aí eu pergunto, beleza, você é assim, você não tem câncer de pele e talvez não vá ter. Pode até ser que tenha um fator genético envolvido, pequeno, mas pode ter. Você pode ter um azar, entre aspas, de ter, mas é raro. Agora, quando eu pergunto, teu pai e teu avô, o que é que eles faziam? Não, eram agricultores, fazendeiros e tudo mais. Então, às vezes, a família teve uma geração ou 2 ou 3 inteiras trabalhando no sol. Não foi coincidência, ou seja, não foi o fator genético. Foi a exposição ao sol de toda essa família durante muito tempo. E aí aquela pessoa, às vezes, a última geração já tem um emprego assim que não tem tanta relação com o sol, e essa pessoa certamente não vai ter, cara. Ou se tiver, talvez tenha 1 ou 2, mas assim, tem um paciente que tem 10 cânceres de pele. Teve paciente que eu operei com 10 cânceres de pele. Claro que eu não fiz todos no mesmo dia. E ainda fica surgindo. Porque quando você pega a radiação durante muitos anos, todo o local que a radiação foi
acometida, que pegou na pele, essa região é uma região predisposta a ter um câncer de pele no futuro. Então você tirou o junto da testa, mas tem que lembrar que sua mão pegou sol, seu queixo pegou sol, sua bochecha pegou sol. Alguma coisa pode estourar. Então alguma coisa pode daqui a 2, 3 anos aparecer. Então tem que ter esse cuidado, por isso que é tão importante a prevenção em relação ao sol. Da prevenção que tu fala, a proteção e tal. Protetor, proteção solar, proteção química e física, né? A química que a gente fala é protetor e a física é chapéu, boné, guarda-chuva, essas coisas. Cara, eu vi um vídeo recente, eu vi um vídeo agora no Instagram de um cara que ele é um daqueles guias gaiato que tem em Fernando de Noronha, que foi fazendo os vídeos. Aí o cara vai fazer um passeio, ele grava um vídeo, o cara com a balaclave, um óculos, não sei o quê. Aí o cara disse assim, rapaz, mas por que tu tá assim? Ele disse assim, rapaz, o meu dermatologista disse que eu não posso pegar sol. Ele disse, se eu não pegar sol, como é que eu sustento a minha família? É complicado. Entendeu? Aí o cara tava falando assim, e essa galera, cara, que não tem escolha, né? Então, por exemplo, o cara não tem escolha, o cara é um motoboy, o cara passa de todinho no meio da rua de moto. Esse cara não tem como fugir do sol. Cara, pois é o que eu falo pra todo mundo. Tu imagina, a cada 100 pacientes com câncer geral, de qualquer local do corpo, 33 pacientes têm câncer de pele. Então, desses 100, 33 vão ter. Tu acha que eu vou falar para os 33 falarem para abandonar o sol? Não tem como. Eu acabei de falar, olha como é uma coisa que não tem muita lógica, presta atenção. O que faz o câncer de pele aparecer é o sol. Então, a pessoa, se ela pegou o sol, às vezes não é porque ela quis, é porque ela trabalha com isso. É fazendeiro, é agricultor, é moto-Uber, enfim. Pegou o sol durante muito tempo da vida e teve um câncer de pele. Como é que aquela pessoa que vai parar uma cirurgia que é relativamente cara, eu vou falar para ela, a partir de hoje você não pode mais ter esse emprego. Ela tem escolha? Não tem. Então eu não dou essa recomendação de fuja do sol, porque isso é lindo falar na teoria, mas na prática não é assim que funciona. Ela não vai fazer. Não vai fazer. E aí acaba que eu deixo de abrir uma janela de oportunidades para diagnosticar no futuro e manter uma relação médico-paciente. O que é que eu falo? Olha, eu vou montar aqui uma estratégia, cara, para tudo continuar nesse trabalho de forma protegida. Como, por exemplo, esse cara do que você acabou de citar, do Jericoacoara. Jericoacoara foi Não, que você foi em Noronha. Foi em Noronha, pronto. Então, balaclava, chapéu, sombrinha, protetor solar a cada 3 horas é muito eficiente. Claro que o ideal é não pegar, mas é o ideal. A gente tem que ir para a prática. Então, se ele fizer essas medidas de proteção químicas e físicas, físicas o que é? Acaba que a física é mais importante do que a química. Cara, não, as duas se complementam. Se complementam, mas o ideal é fazer as duas, inclusive. O cara passa protetor e usa um balaclava, passa protetor e usa uma sombrinha quando for pegar o sol, no caso das mulheres que gostam muito de andar com guarda-chuva, passa protetor solar e usa um óculos, passa protetor solar e usa aquelas camisas com proteção ultravioleta. Então tudo isso aí é misturado proteção solar química e física. E elas se complementam, elas não são antagônicas, elas são complementares. Eu tava, e é engraçado como você pode cair em esparrelas, assim, né? Em ciladas com essa show de sol. Essa agora foi uma das poucas vezes que eu vim para Sobral, que eu vim no horário ali perto de 1 da tarde. Normalmente chega aqui cedo. Então, 1 hora da tarde, você vindo para cá, você vai vir com o sol na sua cara direto, né? E eu comecei a perceber o quanto é quente, meu amigo. Você pega ali o para-brisa do carro que vai ampliar você vai uma lupa na sua cara e até a temperatura do carro fica prejudicada. Essa galera, por exemplo, caminhoneiro, essa turma que passa muito tempo ao volante também deve ter um certo cuidado. Às vezes a falsa impressão de que por estar coberto, está protegido. Pronto, agora eu vou tirar um mito aqui que muitas pessoas têm. Doutor, eu tô ali no carro, o carro tem fumê, ou então a maioria, alguns não tem fumê, claro, ou então é uma fumê de qualidade duvidosa, enfim. E aí, estou protegido do sol? Você não está protegido do sol. Não está protegido do sol. Existem 3 tipos de radiação ultravioleta, A, B e C. A C fica na estratosfera, não chega na Terra. A e a B chegam na Terra. A ultravioleta B, de fato, ela não atravessa janelas, ela não atravessa vidro, de maneira geral. Ela é aquela que você vai para o sol naquele horário de 8 a 5 da tarde e tá aquele solzão, é a ultravioleta B que está agindo. Se você está ali nas 7 da manhã, ou 6, 5 e meia, que está um solzinho mais fraco, daquela penumbra, é mais a ultravioleta A. E a ultravioleta A, essa atravessa a janela, carro, vidro, o que você imaginar. Então assim, estar dentro de casa e ter uma janela e estar iluminando a casa, você está pegando sol. Está dirigindo, o carro está sendo iluminado, não está totalmente escuro, você está pegando sol. Se você estiver em qualquer local que tem iluminação natural, independente se é casa, apartamento, carro, você está pegando sol e causa câncer de pele.
Então, é por isso que eu falo, use o protetor solar, inclusive nesses ambientes. Porque a ultravioleta tá chegando até você. O lance do protetor solar também tem um detalhe. A galera, você aprende a usar protetor solar no corpo, pelo menos eu, né? Eu tô falando, você aprende, porque eu tô falando, não só um case, tá? Eu tô falando do case errado aqui, não faça o que eu faço. Se o cara aprende a usar protetor solar no corpo todo quando tá na praia. E em casa, mal e mal eu passo no rosto. Cara, depende muito assim. Depende muito do estilo de vida da pessoa. Eu vou dar aqui meu exemplo, Jorge, dermatologista, que entende do assunto. Mas, assim, eu já falo, eu sou um pouco descuidado. Minha mulher sabe disso. É assim, eu praticamente não fico em ambientes que nem tem janelas. Meu consultório não tem janela, meu carro, eu dirijo ali pouco, não sou de dirigir muito. Onde eu trabalho, meus vínculos nem tem janela, consultório fechado. Eu passo protetor solar, por exemplo, por baixo da roupa? Não passo. Eu tô falando que é o certo? Não. Eu tô falando que eu não sou exposto à radiação. Mas às vezes um cara, por exemplo, que vai dirigir sem camisa, um cara que vai praticar, por exemplo, um kitesurf, um cara que vai correr na beira-mar, ou aqui em Sobral vai correr ali no rio, cara, esse cara tem que passar. Porque ele tá totalmente exposto, entendeu? Então são estilos de vida diferentes. Eu vou pra academia à noite, por exemplo. Então eu não tô pegando sol, entendeu? Então assim, passar protetor solar, o certo é isso, é passar onde você vai se expor. E outra coisa, essas roupas que a gente usa no dia a dia, elas têm um grau de proteção. É um grau baixo, mas tem. Então, se você, por exemplo, vai fazer um esporte ao ar livre, praticamente no caso do homem, só de short, cara, passa protetor, porque tu tá se expondo naquela região inteira. É muito comum eu receber senhores, né, agricultores, que tem aquela mania de usar os dois botões da camisa abertos, né? Essa parte aqui do colo, né? Todo o tórax inicial aqui todo aberto. Cara, é danado pra eu pegar câncer de pele nessa região. Aí tu vai ver quando tu vai pra tirar a camisa, essa pele toda desgastada, toda grossa. Eu tinha isso aí quando eu andava de moto. E o restante da pele, cara, pele lisa. É incrível isso. E é nessa região que vai ter o câncer de pele. Parece que você tem uma descoloração, né? Eu andava muito de moto com aquelas camisas curtas. Tinha uma risca, assim, exato, de diferença. É o que a gente chama de fotodano. Fotodano. E olha que eu dirijo, sou professor da Faculdade de Medicina de Xanguá, eu dirijo Sobral Xanguá uma vez por semana. Meu braço esquerdo, que é o que eu sou canhoto, é o que dirige o carro geralmente, na direção mais leve, e eu tenho uma mania de ficar com esse direito apoiado do lado, né? No encosto. Cara, praticamente esse não pega sol. Cara, é incrível como meu braço esquerdo, se eu fosse mostrar aqui hoje, ele é de uma cor bem mais escura do que esse. Então, te mostrando que até uma pessoa que pega pouco sol ainda está sujeita a ter esses danos do sol. Aí, uma dúvida em relação a isso que eu tenho é assim, como é que o dermatologista se une ali com a galera, com os outros médicos que dizem assim, tem que tomar sol para aumentar a quantidade de vitamina D. Bom, como é que essa conta fecha? Porque um diz não vá pro sol, outro diz vai, porque senão, como é que você faz? É uma boa pergunta, assim, todo mundo tem uma vitamina D no valor praticamente dentro da normalidade, ali acima de 20, 30, tá? E hoje a gente também tem suplementos à base de vitamina D, certo? Então, um médico, independente da especialidade, vou dar aqui um exemplo, o Lima Neto, que você sabe que é um amigo meu. Cardiologista, não é dermatologista. Eu tenho certeza que ele não manda o paciente pegar às 9 da manhã e ficar exposto ao sol. Cara, porque qualquer médico bem informado, mesmo sem ser especialista, ele não vai pedir para um paciente pegar sol. Pelo menos em horário de pico. Ou se pega ali 6 da manhã, 6h30 com protetor solar, porque a gente já sabe que se você passar protetor solar e for para o sol, não reduz a produção de vitamina D. Então você pode ir para o sol em horários alternativos, área de 5h30 da tarde, 6 da manhã, 6h30, 7 horas, dependendo de onde você mora, com protetor solar. O cara que pega com protetor e sem protetor vai produzir a mesma vitamina D. Então isso é mito de achar que tem que pegar sol e ficar lá exposto para ter vitamina D. Não. E também já existe suplemento à base de vitamina D. A gente sabe disso. E outra dúvida, e essa galera que vai pro sol para torrar, vai com a intenção de bronzear, de fazer uma fritura mesmo na pele. Pronto, eu fiz até um vídeo, inclusive ontem, sobre insolação, que é uma coisa que é bem frequente em pessoas que fazem isso. Vão pro sol. Cara, eu tenho um paciente, assim, claro que são mais idosos, que falava, na minha época de quando eu era jovem, eu ia pro Rio Acaraú e passava Coca-Cola. Ia pro sol. Ficava todo bronzeado. Rapaz, isso aí é algo que, assim, aparentemente, né? É uma questão estética que algumas pessoas vão gostar, outras não, mas enfim. Não estou falando disso, mas é uma prática que a gente desaconselha totalmente, cara. Falando como médico dermatologista.
A SBD, Ceará e SBD Nacional tem várias publicações, vários documentos que a gente posta nas redes sociais, desaconselhando, inclusive, o uso de câmeras bronzeadoras. Cara, câmera bronzeadora, que é um bronzeamento artificial, dependendo de como seja, é totalmente maléfico para você. Aumenta muito a chance de ter um câncer de pele. Aqueles óleos não, bronzeadores? Tem pessoas que, não sei se você sabe disso, mas tem locais, às vezes, que geralmente, inclusive, quem é o proprietário é não médico, né? Não é nem da saúde, às vezes. Eles têm umas câmeras que você entra na câmera e ele fica emitindo radiação. Um monte de luz isso, cara, isso aí é... Quem adora isso aí é o Trump, né? Isso aí o laranjão. Isso aí é totalmente, tipo assim, que nem você ir pro sol e aí, vou ficar aqui torrando no sol pra ficar com a marquinha. Cara, assim, beleza, escolha pessoal, mas eu oriento a não fazer. É igual assim, uma coisa também que um outro cliente meu que é dermato falou, foi essa questão dessas luzes, né? Luzes de estúdio, Sim. Iluminação. Isso de alguma forma também coloca você em exposição, né? Eu tenho uma luz no meu escritório em casa, bicho, que se eu for passar muito tempo em uma reunião, for muito longa, mesmo com o ar-condicionado trincando, se eu vacilar e deixar essa luz acesa, eu me atrapalho, porque ela esquenta ao ponto de incomodar, assim, a temperatura. Pronto. Eu vou te explicar aqui uma coisa, pegando esse teu gancho, para falar sobre um pouco de protetor solar. Não sei se você sabe, mas tem protetor solar com cor e sem cor. O com cor é que tem tipo uma base, uma espécie de base, e o sem cor é aquele que você passa normalmente. O pessoal fala, doutor, o protetor solar com cor protege mais? Sim, protege mais. Porque é dessa luz que ele protege, que é a luz visível. Não é radiação ultravioleta A nem ultravioleta B, mas é uma luz que ela pode sim trazer danos. Nem sempre esse dano é suficiente para trazer câncer de pele, mas piora melasma, piora envelhecimento, aumenta a produção de radicais livres na pele. Então, assim, traz alguns danos a longo prazo e, quem sabe, no futuro até um câncer de pele. Mas, de fato, o que a gente sabe que hoje que é câncer de pele é a radiação do sol, ultravioleta B e A, mas essa luz de estúdio, essas coisas, elas causam outros problemas. É por isso que o protetor solar com cor, ele é mais recomendado do que o sem cor para proteger contra ultravioleta B, ultravioleta A e luz visível. E como é que você identifica o com cor e sem cor? Tem no rótulo? Tem no rótulo. Você vai na farmácia, praticamente hoje toda marca conhecida aqui nacional, se você falar, vai na farmacêutico e fala, quero esse protetor solar. Aí ele vai perguntar, com ou sem cor? Ele sempre pergunta. Por quê? Porque tem todos os tipos. Doutor Jorge, então assim, ajuda a nossa galera aí também a escolher essa proteção de forma correta, né? Pensando em custo-benefício, recomenda aí pra gente 3 marcas de protetor solar pro rosto com um investimento de quanto? Pronto, vamos lá. Eu sempre gosto de falar do público que está pedindo essa prescrição, né? Tem os mais acessíveis, tem aqueles que são um pouco mais onerosos, né? E cada um oferece proteção praticamente igual, que isso é interessante. O preço não muda um pouco, mas a proteção é praticamente a mesma. Nós temos aí uma marca um pouco mais acessível, que eu gosto bastante de prescrever, da Neutrogena. Tá? Ali talvez um facial custe em torno de 50 a 55 reais. Quando o paciente fala, doutor, eu quero um médio, nem muito caro, nem barato. Aí eu falo, então vamos lá, eu gosto de prescrever muito de uma marca chamada Darrow, que é o Actine. Actine tem o Actine One, Actine Ultra 80, Actine Aquaforce, já ele vai para um 75, certo? E tem o que eu uso, que eu gosto muito também, que é uma marca que eu, sem conflito de interesse, mas eu realmente sou fã dela, que é da Isdin. Né? Isdin, I-S-D-I-N. E tem outro que é a La Roche, que é também outra marca que eu prescrevo bastante. Aí já vai para casa dos 90, é a média facial. Né? Então fica nessas 3, geralmente minha linha de prescrição são essas. O que eu falo, assim, uma coisa interessante que fique bem claro. E o que não comprar? Cara, pior que... Pronto, perfeito. O que não comprar? Protetor solar que não seja de farmácia. É uma dica muito boa. Porque tem paciente que fala assim, doutor, eu comprei em loja tal, que vende perfumaria. Eu comprei em mercantil. Nunca, não compre. É melhor gastar um pouco mais, porque você vai estar protegido. Então aquele tradicionalzinho, que o tubinho é assim, meu boleadinho da tampinha colorida, não é um bom negócio. Se não for comprado em farmácia, não é um bom negócio. Todo protetor de qualidade... Mas é a mesma marca, mas às vezes é o mesmo produto, ele vende na farmácia e no supermercado? Então se essa marca tiver também vendendo no supermercado... Não, eu vou te dar aqui um exemplo. Vamos lá. Imagina uma loja de perfumaria, de vender perfumes, certo? Às vezes ele vai vender um hidratante com FPS, às vezes um protetor solar com cheiro, às vezes vai vender, por exemplo, um creme que tem FPS e funciona como protetor. Eu não recomendo. Eu não recomendo porque os testes para ele ser aprovado são bem diferentes dos que são vendidos em farmácia. Protetor solar é protetor solar. É que nem você pergunta assim, doutor Jorge, qual é um carro bom
para transportar peso e tem alta velocidade. É um carro que tem performance na estrada? Não tem, cara. Ou você tem que escolher o que você quer. Ou você vai pegar um carro que corre muito, ou um carro que vai aguentar cacete. São coisas diferentes. Então, protetor solar se compra em farmácia. Essas 3 marcas que eu te falei, tu não vai encontrar em mercantil, tu não vai encontrar em loja de perfumaria. Tu vai encontrar na farmácia. Pode ter certeza disso. Legal. Então, assim, e uma dica importante também nesse ponto. Eu não estou falando que o mais acessível e o mais caro protegem de formas distintas, não é isso. Às vezes é mais a cosmética, entendeu? Então, alguns falam... Textura, cheiro, alguns têm vitamina C, outros têm ação antioxidante, entre outras coisas. Mas praticamente todos passaram pelos mesmos testes para estarem ali na vitrine da farmácia. Então, a proteção é quase igual. Tu tá falando aí, quando a gente começou a falar em produto, eu tenho 2 filhas, né? Sou casado, tenho 2 filhas. Meu amigo, a adolescente, quando ela vai pro dermatologista, a lágrima já escorre aqui no canto do olho, porque sempre vem uma paulada. 2 creminhos, não sei o que lá, e sempre é um negócio meio diferente, assim, que dá trabalho até de encontrar os produtos. Né? E é sempre lapado, assim. Caro, bicho. Os produtos dermatológicos, eles são caros, né? A maioria das vezes. Até o mais simples é caro. Eu não falei produto de 20, 30 reais aqui, né? Eu falei de 70 para cima, 50 para cima. Então, assim, agora eu sou muito assim, eu tenho um bom senso, né? Eu sinto muito o perfil do paciente. Tem um paciente que fala, doutor, eu só quero que você passe um protetor solar bom. Aí eu falo, tá bom, mas se der alguma coisa a mais que você quer? Aí ele fala, olha... Não, eu só quero um que dê pra usar no dia a dia, que não seja melequento, tal. Aí eu falei, beleza. Aí quando eu vejo o perfil, por exemplo, é um cara que eu sei que ele quer mais pra proteger, não quer muito frufru a mais, é esse aqui. Pronto, aí vai ser o valor. Tenho que falar, doutor, eu quero um que vitamina C, antioxidante, não sei o que, tal. E que seja, que tenha textura, coisa muito específica. Tem também. Gosto tem pra tudo. Então, assim, tem paciente que fala pra mim já o que aconteceu com você. Doutor, eu fui num colega seu, passou colega sua, uma prescrição com 10 itens. Aí eu falo, olha, então já sei que você não é o perfil de pacientes que vai querer sair com 10 itens. Eu enxugo o máximo que eu posso para 5. E dá para fazer isso. Dependendo do caso que ele é presente. E o contrário é verdadeiro. O que me pega muito é porque sempre muda, cara. Não é a mesma linha, né? Assim, tu vai comprar esses 10 produtos aqui e na próxima vez que você for para consulta de novo, você vai ter que comprar os 10 produtos de novo, mas vai seguir numa lógica. Aí bota os 10, aí na hora que vai para a próxima, não. Esse troca, entra esse. É sempre um quebra-cabeça. Cara, é porque assim... Aí eu fico pensando, tá tentando adivinhar ou tá sendo comissionado? Eu fico com curiosidade do nada de saber. Eu, particularmente, não tenho um conflito de interesse com nenhuma marca, zero. Então eu vou muito assim, do relato da pessoa. Sempre que eu faço uma prescrição, eu sempre peco por menos, nunca por mais. Porque a maioria dos meus pacientes gostam de comprar uma receita enxuta. Não vão pra ter 10 itens na farmácia. Então eles falam assim, doutor, passa essencial. Aí eu passo ali 4 itens, 5 itens no máximo, não passa disso. Ele volta, depois ele fala, doutor, eu gostei de 4, tem esse que eu não gostei. Eu vou lá e troco. Ou então esse que eu passei, pra ele não ficou bom. Eu percebi que não teve o resultado que eu queria. Eu vou lá e troco. Mas por mim, ele passa talvez a vida toda dele com o mesmo. Eu tenho pacientes que tem há 3 anos a mesma receita. E vai pra mim, às vezes, pra fazer uma outra queixa que não tem nada a ver com o que eu passei no passado. Isso, aí um ponto também, no caso da minha filha adolescente, né? Ela tá agora com algumas acnes e tal. E aí, ouvindo, a gente vai aprendendo aqui, né? Conversa com um, conversa com o outro. Aonde chega numa linha de conflito, você entender, tá, essas acnes aí, no caso de adolescentes, né, é uma questão hormonal, ela é dermato, que hora que um passa a bola pro outro, porque assim, me incomoda, às vezes, perceber que o ginecologista levanta a bola pro dermato, mas às vezes o dermato não larga o osso de dizer assim, ó, aí a gente precisa fazer uma investigação muito mais na questão hormonal, de alimentação, de nutrição e tal. É porque a gente sabe que, enfim, influencia, né? Hoje, como é que a tua vivência mostra essa questão? Pronto. Hamilton, fala aí da sua filha, né, que tem acne. Você perguntou se é questão hormonal, se é questão, por exemplo, de predisposição individual. E eu te falo assim, toda acne ela é multifatorial e existem 4 causas principais para essa acne acontecer, né? O fator genético, claro, então algumas pessoas têm a predisposição a ter, outras não vão ter. Isso é normal em qualquer pessoa, qualquer doença, na verdade, de pele. Tem o fator também relacionado, algumas vezes, a uma produção aumentada de sebo em alguns pacientes. Uma hiperqueratinização, que é isso? É uma tendência a pele formar uns plugzinhos de queratina, que é uma substância que a pele produz, ocluindo, né, o buraquinho que o pelo deveria sair, que é o ósseo folicular. E associado a isso também tem uma hipercolonização bacteriana. Tem uma bactéria, né, que não sei se o pessoal sabe, mas algumas pessoas perguntam, doutor, por que algumas espinhas tem pus e outras não tem?
Exatamente por isso. Tem algumas bactérias que, por exemplo, tem uma bactéria chamada Cultibacterium acne, que ele tinha um nome anterior chamado de Propinobacterium acne, que era uma bactéria que ele coloniza esses locais, né, a unidade pilosebácea, e ele literalmente causa uma infecção do local. É por isso que muitas acnes melhoram com antibiótico. Algumas pessoas, por exemplo, usam clindamicina tópica, alguns usam doxiciclina, todos esses são antibióticos que vão agir na acne, e por isso que o paciente tem essa resposta, porque a gente tem uma redução dessa colonização. Aí você fala, e fator hormonal é importante? Geralmente, quando eu trato acne, eu não saio em caminho para endócrino toda hora. Caso selecionado, sim. Porque tem doenças, por exemplo, que tem uma relação com, por exemplo, um aumento de hormônios que podem piorar a acne, assim como a ginecologia também. Tem a síndrome do ovário policístico, que é uma doença que quando o paciente está sendo bem refratário à acne, e eu vejo que ele tem outras manifestações além da acne, como por exemplo, o crescimento de pelos em locais não apropriados, no caso da mulher em mama, no tórax, na barriga, às vezes até o tom da voz um pouco mais grossa, às vezes uma alteração do ciclo menstrual. Então quando eu identifico que além da acne tem outros comemorativos, aí eu passo a bola pro gineco, nem eu passo a bola, eu faço acompanhamento conjunto, entendeu? Então eu tenho colegas que eu indico, né, de vez em quando o gineco e endócrino também. Pode fazer o jabá de o nome dos homens. Cara, eu gosto muito assim, trabalho na mesma clínica com uma médica chamada doutora Renata, que ela é ginecologista, já encaminhei para elas alguns pacientes. Tem também o Dr. Rafael Olivindo, que ele é endocrinologista. Eu também tenho uma irmã que é endócrino, inclusive minha irmã gêmea é endócrino, mas ela não mora aqui, ela mora em Salvador, temporariamente. Aí eu mando pro Rafael, porque é um amigo meu de confiança que eu tenho, fez inclusive mestrado comigo. E caso que eu tenha que compartilhar com esses colegas, eu de vez em quando mando para eles. Legal. E quais são as áreas de especialidade que mais conversa com a tua segmentação? Endócrino e gineco. E psiquiatria. Por incrível que pareça. Psiquiatria? Psiquiatria. Nós temos várias dermatoses com uma base, não vou dizer causa, mas base de fundo psiquiátrico. Por exemplo, tem o que a gente chama de escoriação neurótica, que é uma doença que é um pouco rara. O paciente ele sente uma vontade absurda de coçar alguns locais do corpo, e você vê o motivo e não encontra. E é uma doença de cunho psiquiátrico. Envolve psiquiatria no meio. Aquela tem uma doença que ela dá. Que ela cria... Alopecia areata. Alopecia areata, pronto. É uma doença que ela tem uma predisposição genética, né? Se eu for explicar que a causa, demoraria muito, mais resumindo. O fator ali não é só psiquiátrico, é uma predisposição que o paciente tem, mas o fator psicológico, né? Vamos dizer assim, psiquiátrico, ele tem uma participação como gatilho. Então a pessoa tem a predisposição e teve um estresse, perdeu um parente, uma separação, foi desempregado, aí tem a crise. E é uma doença relativamente comum. Nesses casos eu mando muito para o psicólogo, cara, porque geralmente o psicólogo ele trata aquela fase do paciente, entendeu? E aí depois disso eu consigo, às vezes, ter uma resposta satisfatória melhor com o tratamento que eu passo. Legal. E tem outra doença de pele também, bicho, que ela é ativada a partir de estresse, que ela cria uma espécie de escaras no... Psoríase. Psoríase. Cara, eu conheci um camarada, na época que a gente trabalhava em banco, na época eu tava num estresse grande lá no operacional. Bicho, era desesperador ver o cara, assim. O cara tava todo coberto, assim, tava um ambiente muito ruim pra todo mundo. E ele tava sofrendo uma pressão absurda na época, né? Imagino. Pressão assim, absurda e tal. O bicho era de dar pena. Pronto, vamos lá. Tem muito paciente que fala assim, doutor, isso é causado pelo estresse? Não, não é. Se fosse estresse, todo mundo tinha. Eu teria, você teria, porque todo mundo tem estresse na vida. O que eu falo para os pacientes de uma maneira mais fácil é o seguinte: quase todas, tá? Doenças dermatológicas têm uma participação da influência psiquiátrica no meio. Praticamente quase todas mesmo. Então, assim, psoríase, que é um exemplo. Dermatite atópica é outro exemplo. Alopecia areata é outro exemplo. Líquen simples crônico é outro exemplo. A psoríase, que é uma doença comum, até relativamente comum, que é no dia a dia, inclusive eu trabalho muito com psoríase, ela é uma doença onde o paciente nasce com um gene para ter a doença e o gatilho às vezes pode ser o estresse. E como a doença que ela oscila de melhoras e pioras, acaba que quanto mais estressado ou psicologicamente descontrolado entre aspas o paciente está, a doença ela pode sim ter uma piora e grande. Às vezes ela começa com uma lesão pequena no local, às vezes 6 meses depois está no corpo todo. Existe, inclusive, não sei se você sabe disso, pacientes que internam pela psoríase. Existe o que a gente chama de psoríase eritrodérmica, né? O paciente ele tem no corpo inteiro a psoríase. Às vezes, inclusive, com indicação até de internação hospitalar. Mas hoje a gente também já tem tratamentos, não sei se você sabe disso também, que é os imunobiológicos. São medicações que o SUS libera, os convênios liberam, tá? Para medicações aí de ponta para tratar psoríase, elas agem contra especificamente algumas substâncias que a pele do paciente produz
e mexe no sistema imunológico, claro, para que a doença fique estabilizada. E a maioria das medicações melhoram o paciente, o que a gente chama de PASI 90. Acima de 90% das lesões acabam desaparecendo com o uso da medicação, se bem indicada. Muito... É um quebra-cabeça muito doido, né, bicho? Cara, é estudo diário, né? Assim, toda hora muda, toda hora surge um novo. O que ontem era bom, às vezes a gente vê que não é bem assim, entendeu? Melhorias surgem. E assim, é uma constante evolução. Médico, é o que eu falo pra todo mundo. Medicina é uma área difícil, pressão toda hora, lidar com problema toda hora, isso é fato. É prazeroso demais, eu acho que é a profissão mais gratificante que existe, tá? Eu nem, obviamente, não conheço tantas outras, mas ajudar um ser humano nesse ponto da saúde, cara, pra mim não existe outra profissão tão boa quanto essa. Mas, ao mesmo tempo, é assim, tem que ter constante evolução. Não dá pra você hoje dizer que é um médico atualizado se você não estuda diariamente ou pelo menos semanalmente. E aí, falando em estudo, né? Graduação, residência... E o mestrado, né? Que tu falou? Mestrado, isso. E o mestrado. E a galera que faz um caminho mais curto e se empodera do título de... como é que chama? Esteticista, né? Não esteticista, mas a galera que procura um caminho mais curto para acessar essa questão do tratamento de pele e tal. Pronto, vamos lá. É um tema meio polêmico isso, né? Pra abordar, mas eu não tenho nenhum problema, nenhum conflito de interesse também falar sobre isso. Cara, é assim, eu acho que cada um sabe o que faz. Assim como o paciente também, cada um sabe que médico procurar, né? Por exemplo, se eu tiver um problema, um infarto no coração, algum familiar meu, ou filho, ou parente, ou pai, ou mãe, eu vou mandar para um cardiologista. Então, assim, com essa resposta, eu acho que você dá para entender muita coisa. Por que eu falo isso? A dermatologia, eu acho que das especialidades médicas, é a que mais sofre hoje com esses profissionais que têm uma formação, às vezes, duvidosa, né? Seja em, às vezes, literalmente prática, porque muitos não têm nem pós-graduação, alguns não têm nem o RQE, então não tem como chamar de especialista, né? São pessoas que elas aprendem a praticar de uma certa forma e começam a agir daquela forma e vão fazendo, vai dando certo, até que um dia a população daquela região começa a chamar o doutorzinho de dermato. E aí ele deixa e fica por isso, fulano é dermato, ciclano é dermato. Aí tu olha, tem RQE? Não é dermato. Isso aí quando a comunidade intitula, né? É difícil, inclusive... Desfazer. Difícil demais. Cara, assim... Não sei Fortaleza, porque eu saí de lá, né? Não tenho mais vínculo com a cidade de Fortaleza no sentido do profissional. Mas, aqui em Sobral, região norte, tem demais. Você vai falar com o paciente, olha, quem foi que tirou essa sua lesão e tudo mais, isso e aquilo. Aí a pessoa às vezes fala, não, foi o dermato ali fulano, doutor fulano, tá, seu colega e tudo mais. Aí você vai ver, cara, às vezes não é médico. Porque assim, para ser dermatologista tem que ser médico. E para ser dermatologista, não é só médico, é ser médico e especialista. Então assim, não é que eu sou contra isso, não é contra ou a favor. Eu tô dando fatos, que para ter o RQE, para ser especialista tem que ter o RQE. Se você não tiver, você não tem como se declarar especialista. Entendeu? E você entregaria, agora uma pergunta minha para você. Você entregaria, por exemplo, um pai seu com câncer de pele perto do olho para uma pessoa que não teve formação? Não. É mais ou menos isso. Só que o problema... Depende também. Se eu puder acessar esse cara que é a melhor opção. Tá, mas entenda, existe o SUS, né? Então, certo. Às vezes você pode conseguir pelo SUS. O problema é que eu vou te dar aqui um exemplo numérico. Uma cirurgia com o Dr. Jorge é 3x. Uma cirurgia com ciclano é x, um terço. E de fato, eu estou falando valores reais, tá? Eu vou falar números, mas enfim. É um terço do que eu cobro, geralmente, às vezes, o pessoal cobra um terço do que eu cobro muitas vezes, e quando você vai ver, às vezes, pessoas que cobraram, não era para eles estarem fazendo isso. E te digo mais, tem Mas não existe órgãos fiscalizadores e tal, porque eu tenho percebido que essa discussão tem aumentado muito, né? Assim, inclusive fazendo, que aí é o lado positivo, fazendo com que muito médico mais tradicional comece a dar a cara nos canais digitais para tentar combater, porque é tudo questão de visibilidade, né? Eu gosto muito de uma analogia que diz o seguinte, qual é o melhor hambúrguer do mundo? Qual é o melhor hambúrguer do mundo? Relativo, não? No teu gosto, qual é o melhor? Rapaz, eu gosto muito daqui de Sobral, da região. Com certeza, eles não vendem mais do que o McDonald's. Com certeza.
Mas por quê? O McDonald's é mais visível. Sim. É mais visível, é mais exposto. Então, o digital tem essa vantagem e esse perigo absurdo. O problema é o seguinte, eu vou te falar que é assim, eu acho que você está sendo a primeira pessoa que está me perguntando detalhes tão específicos do que eu penso. Eu acho que eu nunca tive essa conversa nem com médicos, eu acho que com minha esposa só, nem com outras pessoas. E é um tema muito importante de se debater. É o seguinte, você terminou a faculdade de medicina, você é de uma família que tem uma condição financeira boa, terminou sua faculdade, já tem uma clínica pronta para você trabalhar, e aí você contrata empresa de marketing, às vezes compra seguidor para dar um engajamento inicial, paga tráfego pago e tal, deu ali 3, 4, 5 meses você está com 15 mil seguidores. Instagram perfeito, clínica perfeita, isso atrai as pessoas. Só que o problema é que lá não tem escrito o currículo. E aí quando um paciente leigo, o que eu chamo de leigo, pessoas que desconhecem a parte médica, chega no Instagram da pessoa, vai lá, fulano tem 15 mil seguidores. Às vezes até comprado, né? Mas mesmo que tenha verdadeiros, isso não quer dizer parâmetro, cara. Eu pego meus professores, que são os médicos que eu mais confio, te falo que eu comparei minha família, minha saúde, minha família a eles. Tem 300 seguidores, 400, 500, entendeu? Eu mesmo tenho nesse momento eu tô com 4.500. Então assim... Mas tu tem um esforço, tu produz... mas aí o Instagram que tem 1 ano e meio de criação. Então assim, eu tô lá batalhando, né, e tudo mais, passando informações verídicas, né? Eu falo, doutor, tem 1.700 com 5 meses, viu? Pois Tamo indo. Mas assim, eu sou um dos que tem pouco, cara. E assim, eu recebo indicações de colegas médicos. Não é tipo assim, doutor Sérgio super famoso no Instagram e procurei. Não é assim. Então, o que eu falo hoje, rede social é ótima quando bem usada. Tem que ter muito cuidado, pessoal, com essa questão de redes sociais, porque assim, rede social não entrega currículo, rede social não entrega proficiência. E alguns colegas até falam, doutor, mas cada um faz o seu, deixa o povo trabalhar. Eu deixo. Eu tô falando que eu não faria dessa forma, entendeu? E essa questão do conhecimento técnico do médico, vou fazer aqui uma confissão. Eu também não tinha noção, não. Assim, apesar de atender médico há bastante tempo, era uma relação muito mais fria. Era Sim. visitar, seguro, quero, não quero, vendo ou não vendo, pronto, a conversa acabava por ali. O podcast me abriu essa oportunidade de conversar mais sobre aspectos não relacionados propriamente dito ao meu trabalho. E me despertou algumas percepções. Por exemplo, quando eu anuncio um convidado aqui, eu recebo vários relatos de pessoas que já passaram por aqui ou que ainda não passaram, que são médicos. Tem um que eu adoro, cara, que é o Dr. Lucas Bezerra. Ele diz o seguinte: cara, por favor, não estraga o Fala Doutor. Não se vende pra mídia, né? Busca gente, só leva gente boa, gente séria, gente referenciada, né? E de fato eu tô conseguindo trazer muita gente de respaldo técnico, né? Mas eu não tinha essa noção, cara. Eu tive uma experiência muito, assim, do ponto de vista pessoal, meio chata, por não conhecer isso. A gente fez um evento e eu convidei um determinado médico que ele não era... Ele tem um alcance absurdo de rede social, mas ele não era propriamente... especialista. Ele não era especialista no TRQE. E aí eu convidei algumas pessoas para ir. A primeira resposta que eu ouvi, assim, e ela foi meio que replicada por vários deles, era: eu vou fazer o que aí? Mas esse cara nem especialista é. Cara, eu vou pegar teu gancho. Eu não tinha noção que tinha essa questão. E confesso para ti, se eu tivesse um problema de saúde resolvível por o que um cara desse fala, eu ia lá certamente pela visibilidade de rede social. Pois é, esse é o problema. Uma coisa que eu te garanto, assim, com toda certeza: quando você faz parte da medicina, você tem caminhos que você, entre aspas, entende. E quando você não faz parte dessa área, e quando eu falo isso é desde a faculdade, os meninos da faculdade já sabem disso, você aprende isso desde o começo. Você sabe o que é charlatanismo e o que não é charlatanismo. Você vê fulano, ciclano, beltrano com um Instagram de 30, 40, 50 mil, aí você já fica com o pé atrás, porque, pô, ou o cara é muito famoso e ele é muito bom e todo mundo conhece, ou o cara que tem 50 mil e ninguém conhece é porque algo tá esquisito. Quando eu falo ninguém conhece, é dentro da comunidade médica, entendeu? Ou então ele é famoso por fazer coisas ruins, também tem esse detalhe, né? Porque às vezes pra gente médico, o profissional ele pode ser péssimo, mas pras pessoas que não se consultaram com ele ou não fizeram nada com ele, pode ser um ótimo profissional pelo Instagram. Até chegar o momento do presencial, entendeu? Então, assim, isso acontece muito, não é aqui no Ceará, no Brasil tudo, certo? Então, assim, rede social, beleza, é importante, mas eu acho que todo médico,
praticamente a maioria dos médicos que eu conheço que tem rede social, eles colocam logo o RQE logo na frente. Tem uma forma muito fácil de você saber se o paciente, se o médico tem RQE ou não, que é só colocar buscar médico no Google. A primeira opção já bota o nome do médico e o estado e já aparece na hora o RQE dele, se ele tem ou se ele não tem. E tem um detalhe, cara, eu não sou contra a pessoa ter RQE, não. Eu não tenho problema nenhum em clínico geral, porque eu fui clínico geral. Até o ponto que ele fale o que ele é de verdade. Que ele não divulgue uma informação falsa. Porque quando ele passa a se intitular como especialista sem ser, isso é um desserviço para a população. E essa é a minha opinião. Pode até algumas pessoas, doutor, mas você tem uma opinião muito forte. Eu tenho uma opinião forte. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm uma opinião parecida com a minha. Entendeu? Mas algumas pessoas são mais cautelosas em falar. Legal. Galera, papo bom voa, né? De novo aí, a gente deve estar aí há mais de 1 hora já nesse bate-papo aqui, né? É um campo legal, muito interessante esse campo da dermatologia, né? Aqui eu faço até uma provocação, acho que para 2026 a gente está pensando muita coisa nova, acho que seria muito legal fazer uma mesa, né? Dermatologista, o ginecologista e bacana. a Endocrinologia. Endócrino, né? Junto, para discutir essa questão mais de orientação, criar esse canal. Acho que por ano que vem a gente está pensando muito em... no começo aqui, como eu falei, a gente não pensou no podcast como um caminho de... Eu não sabia o que eu ia fazer, eu só sabia que eu ia fazer alguma coisa. E aí eu cheguei à conclusão que a melhor forma de eu ajudar o médico não é dando para ele alcance entre outros médicos, mas dando alcance a ele entre o leigo. Então, tem que trabalhar, o nosso esforço hoje para cada vez mais dar amplitude ao canal do Fala Doutor, para ele virar um canal aspiracional para quem for da área da saúde. Sim, claro. Ali, se inspirar em histórias como a sua, como de vários outros que já passaram por aqui, mas de também orientar e educar a massa, o leigo. Que eu acho que é onde eu consigo ajudar mais, porque realmente eu não conheço nada sobre medicina. Então, aqui é um curioso perguntando a um especialista. Você é um potencial paciente de qualquer médico, cara. Você é a pessoa que está ali no... Entre aspas, o cara que não é da medicina e que quer procurar um médico. Então, suas dúvidas são altamente pertinentes porque são as dúvidas dos pacientes. Tudo que você perguntou aí pra mim hoje é o que chega no consultório. Cara, e todo paciente que chega pra mim, quando sabe que eu sou da dermatologia, né? Eles sempre abordam eles próprios abordam esse ponto. Doutor, o que é que você está achando desse pessoal que está entrando e mete a mão na dermatologia? Isso não é sua dúvida, não, é dos pacientes em geral, entendeu? Então é por isso que eu falo. Quem me conhece, quem é meu paciente, sabe, quem é meu amigo, quem é meu colega médico, sabe que minha opinião é essa, entendeu? E eu acho que praticamente todos os colegas que você convidou, como você mesmo disse, são pessoas que têm referência, são pessoas renomadas profissionalmente falando. E assim, eu acho que elas têm. Todos nós temos uma opinião mais ou menos, entre aspas, do que é prudente e do que não é prudente, entendeu? Então... Falou o nome, chega me deu um arrepio. Não precisa dizer o que é. Mas é mais ou menos isso. Cara, e aí, como no mercado de seguros, a gente trabalha por indicação, né? Quem é os 3 camaradas que você quer ver aqui no Fala Doutor? Eu posso falar, Hamilton, pessoas que eu convivo, que eu conheço trabalho, alguns trabalham comigo, outros eu conheço, assim, por indicação entre pacientes um e outro, né? Tem uma especialidade que em Sobral é raríssima. Tanto faz se o cara tá na serra, viu? Se ele vier aqui, pra mim tá tudo certo. Não, mas tem um cara que trabalha comigo, um cara bom, patologista, que é uma especialidade que em Sobral quase não tem, até onde eu sei, né? Patologista? Patologista. É o que vê as biópsias de pele que eu faço. Os cânceres de pele, quem vê ele que lauda. Né? É a especialidade da medicina que pouca gente conhece. Tem o Dr. Ítalo. O Dr. Ítalo é gente boa demais, trabalha comigo, faz cirurgias comigo. Ele que é minhas pastas, inclusive, a maioria das vezes. Vamos lá. O Rafael Olinvino, que eu te falei, foi um endócrino, né? Que eu geralmente prescrevo um encaminho pra ele. Cara, e tem colegas que trabalham comigo também, que eu não sei se você já convidou algum, mas é anestesiologista. Que é outra especialidade que é bem... Já, eu tenho alguns. Mas diga quem é o... Tem o Dr. Jonathan e tem o Dr. Auridan, que são 2 colegas que trabalham bastante comigo, né? E tem também uma gineco que eu falei, né, que era a doutora Renata, mas também tem uma que é a própria irmã do Liberato, cara, que é a doutora Ana Paula. Eu tô devendo esse retorno a ela, cara. Eu falei com ela igual a ti. Falei com ela no Instagram, fiquei de voltar com ela, acho que ela tava com conflito de agenda. E aí foi falha minha mesmo por questão. E aí eu veio igual a ti. Né? Ainda bem que tu mexeu comigo, mas eu também ia passar batido. Pois é, pois a doutora Ana Paula é uma ótima gineco, assim. Mas é pra galera também entender a complexidade que é conseguir agendar esses episódios aqui, ó. A gente vem arrastando a conversa com o convidado durante um determinado período que muitas vezes a gente tem
eu reservo estrutura e tal, mas eu não tenho a certeza do cara que eu vou conseguir. Sim. Aí eu vou conversando com 2, 3 ao mesmo tempo pra tentar que levantar a mão primeiro de confirmar, Dá eu certo, fechar, eu faço o encaixe. E eu tô viajando amanhã, então foi em cima da hora mesmo. Em cima do momento certo. Era porque tinha que dar certo. Galera, deixar aqui o espaço para o nosso amigo fazer 3 recomendações, né, pra galera, né? Que tipo de cuidado as pessoas devem ter para não sair chorando do seu consultório. Pronto. Da minha área, pessoal, o que eu consigo falar, assim, que, como eu falei, eu sou um dermatologista que trabalha mais com a questão oncológica e clínica, doença, né? Doença mesmo, câncer de pele. Ou outras doenças como psoríase, como nosso colega Hamilton falou. Protetor solar ajuda muito, tá? A prevenir o câncer de pele. Eu não estou inventando, são dados, isso é literatura científica. Use o protetor solar, até os que já tiveram, para prevenir outros surgimentos demais. Protetor solar. Sempre tente, de uma maneira até onde possível, tentar ter um psicólogo, um psiquiatra ali de confiança, porque a parte psíquica mexe com muitas doenças, não só da pele, cardiovasculares, gastrointestinais, entre várias outras especialidades. E o meu conselho é procure seu especialista. Procure seu especialista porque é um investimento, não é um valor. É um investimento na sua saúde. E o que a gente tem de mais valioso na nossa vida é a nossa saúde. Se você não tem saúde, você não tem nada. Então, meu conselho é esse. Agradecer aqui ao Dr. Jorge por essa participação e agradecer aos nossos patrocinadores, né? Se você é aqui de Sobral ou região e quer produzir conteúdo digital com audiovisual de primeira qualidade, recomendo demais a Box Studio, né? Que é essa estrutura aqui onde a gente grava o Fala Doutor. Não precisa você ir para Fortaleza gravar e produzir conteúdo. Grava aqui em Sobral. Eu venho de Fortaleza para gravar aqui. Porque aqui a qualidade é diferenciada. Tá de parabéns mesmo. Né? Quero agradecer também aos nossos patrocinadores Numo, né? A Numo Gestão Patrimonial, que é uma multifamily office com mais de 14 anos de história e com mais de 48 bi sobre aconselhamento, onde eu respondo tecnicamente pela área de seguros da operação, sem conflitos de interesse, sem bandeiras, né? A Rede Faculdade F5, que é também nossa patrocinadora. E pra galera aí, boas festas. E esse aqui é o último podcast de 2025. Estamos fechando o ano aí. Meu amigo, obrigado. Valeu, meu amigo. Um abraço, viu? Foi um prazer participar desse podcast. Parabéns aí pela estrutura.